o triângulo de Pascal. De certeza que esta imagem é familiar para muita gente. Uma cascata de números que nos lembra logo das aulas de matemática. É simples, é elegante e, se calhar, não é bem aquilo que parece. Vamos começar com esta provocação. E se a história que sempre nos contaram sobre esta famosa estrutura matemática não estiver completa? E se o nome que lhe damos for, na verdade, um grande equívoco histórico? Bem, nesta primeira parte, vamos a isso. Desvendar as verdadeiras origens deste objeto matemático, uma história que atravessa continentes e milénios. Esta linha do tempo revela algo mesmo surpreendente. Muito, mas muito antes de Blaise Pascal ter nascido, o conhecimento sobre este triângulo já existia. A viagem começa na Índia Antiga com Pingala, depois salta para a China com Yang Hui, que o documentou com bastante detalhe, e até a Terra na Itália da Renascença com Tartaglia. Ou seja, o mundo já conhecia este padrão há séculos. A pergunta é mais do que justa. Embora Pascal não o tenha descoberto, o trabalho dele foi, de facto, transformador. Ele foi um dos primeiros a organizar e a sistematizar de forma rigorosa as propriedades do triângulo. E o mais importante, foi ele que as ligou à teoria da probabilidade, que na altura estava a nascer. O seu tratado de 1654 foi tão influente no mundo ocidental que o nome dele ficou para sempre ligado ao triângulo. Agora vamos deixar a história um pouco de lado e voltar à matemática. Porque a verdadeira magia do triângulo não está em quem o descobriu, mas sim na forma como ele é construído. Tudo nasce de uma única regra, que é incrivelmente simples. É só isto! A sério, a regra é esta. Começa-se com um 1 no topo, põe-se uns nas pontas de cada linha e depois cada número no interior é apenas a soma dos dois que estão logo acima. A partir desta simplicidade toda, emerge uma complexidade que é, literalmente, infinita. Ok, vamos mergulhar nisto. Aqui estão as primeiras linhas do triângulo, todas geradas por aquela regra tão simples. A linha 0, lá em cima, tem só um 1. A linha 1 tem dois 1s. Na linha 2, o número do meio é 2, que é 1 mais 1. E assim por diante. À primeira vista parece só um arranjo de números, mas o que está aqui escondido são alguns dos padrões mais bonitos de toda a matemática. Vamos começar pelo padrão mais evidente. Se somarmos os números de cada linha, o que é que obtemos? 1, 2, 4, 8, 16, exatamente, as potências de 2. Cada linha é o dobro da anterior. Impressionante, não é? E este gráfico mostra na perfeição esse crescimento exponencial. É uma propriedade fundamental, uma pista de que o triângulo está profundamente ligado à forma como contamos combinações e possibilidades. Mas os padrões não estão só nas linhas. Se olharmos para as diagonais, encontramos outros tesouros. A segunda diagonal, por exemplo, dá-nos a sequência 1, 3, 6, 10, 15. Estes são os famosos números triangulares, aqueles que podemos arrumar para formar triângulos perfeitos. Agora, este é um dos segredos mais bem guardados. É fantástico. Se somarmos os números ao longo de umas diagonais mais inclinadas, obtemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, a famosa sequência de Fibonacci. É absolutamente espantoso como estas duas estruturas matemáticas, tão icónicas, estão, na verdade, interligadas. Certo, então o triângulo está cheio destes padrões incríveis. Mas para que é que servem? Acontece que isto não são apenas curiosidades matemáticas, são, na verdade, uma ferramenta para descrever o mundo que nos rodeia. Vamos pensar num problema simples: lançar uma moeda ao ar 4 vezes. Quais são as probabilidades dos diferentes resultados? De quantas maneiras é possível obter, por exemplo, 3 caras e uma coroa? O triângulo tem a resposta. Basta olhar para a quarta linha do triângulo. Os números são 1, 4, 6, 4, 1. Isto não é coincidência. Corresponde exatamente ao número de maneiras de obter cada resultado. Só há uma maneira de obter 4 caras. Há 4 maneiras de obter 3 caras, 6 maneiras de obter 2 caras e por aí fora. É como ter uma cábula para a probabilidade. Agora, vamos experimentar algo diferente. E se em vez de olharmos para os valores dos números, olharmos para uma propriedade deles? Por exemplo, se são pares ou ímpares? A ideia é simples. Se o número for ímpar, pintamos de uma cor. Se for par, pintamos de outra. À medida que vamos descendo pelas linhas, começa a surgir um padrão visual absolutamente deslumbrante. De repente, a aritmética mais básica transforma-se numa geometria complexa e lindíssima.
E esta forma tem um nome. É um fractal, mais especificamente o triângulo de Sierpinski. É um padrão que se repete a si mesmo infinitamente, não importa o quão perto se olhe. Ou seja, o triângulo de Pascal não contém só números, ele contém geometria infinita. Poderíamos pensar que um objeto tão antigo e tão estudado já teria todos os seus segredos revelados, mas isso seria um engano. O triângulo continua a ser uma fonte de investigação e de alguns dos mistérios mais profundos da matemática atual. E isto leva-nos mesmo à fronteira do que se sabe hoje. Por exemplo, a conjetura de Singh-Master pergunta: será que existe um limite para o número de vezes que um número pode aparecer no triângulo? Sabemos que o número 3003 aparece 8 vezes, mas será que algum número aparece 9 ou 10? Ninguém sabe. E há outras questões, como o problema de Erdős. Tudo isto continua em aberto. Perguntas aparentemente tão simples que continuam sem resposta mostram que este arranjo de números ainda guarda segredos profundos. Esta citação resume perfeitamente a ideia. Isto não é só uma tabela de números, é um reflexo das próprias estruturas que governam a matemática. E é aqui que reside a beleza do triângulo de Pascal. Começa com uma regra que até uma criança consegue entender, mas depois desdobra-se para revelar ligações à probabilidade, a fractais e até a alguns dos problemas mais difíceis da teoria dos números. É um belo lembrete de que, às vezes, as ideias mais simples são aquelas que contêm os universos mais vastos.